Olá, estamos numa bela tarde de sol. Hoje é véspera de sexta-feira 13, mas a sexta-feira 13 foi antecipada para quarta-feira 10 e com efeitos nesta quinta-feira 11, porque hoje está todo mundo preocupado com uma coisa que eu resumo, que na verdade são duas. O Brasil, depois de uma longa batalha do ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, conseguiu que a Organização Mundial da Saúde declarasse que o novo coronavírus é uma pandemia, ou seja, uma epidemia mundial. PAN significa exatamente de todos, né? Todos os continentes, com uma grande repercussão de vítimas, né? E nesse dia a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o Brasil tinha razão e declarou essa pandemia. Pois bem, aí nós tivemos uma notícia que é desalentadora, e não é na área da saúde, não, é na área da governança. Para se vingarem de um recuo que o presidente Bolsonaro deu na questão do acordão da troca de manutenção dos seus vetos à lei do orçamento, em especial a questão da emenda 52, né? Ele prometeu mandar projetos de lei que reforçavam a grande batalha agora do Congresso, que é o orçamento impositivo. Aí, no meio do caminho, viu que não era uma coisa que ia ser benéfica para as contas públicas e recuou, deixando os negociadores que resolveram isso em nome do governo, principalmente o secretário o cara que cuida lá das relações, né? Em Mauro Lençóis, e o próprio Paulo Guedes, que está apanhando muito lá no Congresso, que é o ministro da Economia, né? Pois é, ele recuou e deu, digamos, instruções para que não se votasse esse conjunto, positivamente esse conjunto de coisas. Então, a primeira vingança do Congresso veio na forma da derrubada do veto que impedia um aumento do público que recebe uma contribuição, um público de velhos, aposentados muito pobres, que recebem uma contribuição do governo, e esse público foi ampliado, criando uma despesa nova para a Receita, né? Para o Tesouro, de 20 bilhões de reais. Sabe o que é isso? 20 bilhões de reais não é ainda o preço da irresponsabilidade desses congressistas que querem tomar o poder, querem assaltar o orçamento, tudo em nome de uma certa dificuldade que o chefe do Poder Executivo tem de negociar com eles. O Rodrigo Maia está posando de indiferente a isso. Na verdade, nem isso, ele está posando de que ele também foi vencido. Mas é tudo mentira. Isso aí é uma tramóia do centrão e da esquerda, que não tem votos para governar, e aí tem votos para atrapalhar, e aparece com uma conta de 20 bilhões de reais, o que é um absurdo. Então, ontem foi uma quarta-feira de cinzas no Congresso. E não foi por causa da pandemia, foi por causa da epidemia de falta de vergonha do Congresso Nacional, em especial dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do DEM, partido de Onyx Lorenzoni, que fez um grande esforço para eleger os dois, mesmo sendo à época chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Pois é, mas ainda não demos a pior notícia. A pior notícia é que um outro veto que vai ser derrubado, porque já passou pela Comissão de Constituição e Justiça com larga votação, é o veto às emendas parlamentares sem possibilidade de fiscalização que estavam previstas para a quantia absurda
de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Aí foi negociado e tal, se falou em rachar, nem um rachoncho. O Poder Executivo ficava com 15, o Poder Legislativo esse com 15. Na verdade, as contas foram refeitas e o Poder Legislativo quer, caso esse veto seja mesmo derrubado, eu não sei porque ainda não foi votada a derrubada ou a manutenção do veto, vai ficar com 19 bilhões. Seja qual for o resultado da votação, a irresponsabilidade e a falta de sensibilidade do Congresso pode ser medido por um fato muito simples. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é um excelente ministro, muito competente, que está conduzindo muito bem a questão do combate ao coronavírus, fez verdadeiras peregrinações pelo Congresso, pedindo uma esmola de 5 bilhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus. Conseguiu. Agora, 5 bilhões significa 1/6 dos 30 que eles queriam e a metade, mais do que, 1/3, aliás, né? 1/3 do que eles, no fim, estão se impondo ao contribuinte, porque não é o governo que perdeu essa parada, é o contribuinte. São emendas em ano de eleições municipais que irão direto para os governadores e prefeitos neste ano. Então você presta atenção, a falta de sensibilidade do Congresso de votar uma despesa desse tamanho. Primeiro, lá da questão lá dos velhinhos, né? Eu até sou solidário com os velhinhos, sendo um velhinho, e também sabendo da dificuldade dos velhinhos pobres do Brasil. Pois então, mas a questão não é essa, é a irresponsabilidade do rombo, que compromete, inclusive, o chamado equilíbrio orçamentário necessário para o governo não cometer crimes de responsabilidade que derrubaram a Dilma, não esqueça. Pois bem, essa relação entre o dinheiro que a muito custo o Congresso está liberando para combater o coronavírus é 1/3 do que os parlamentares estão querendo conseguir e 1/6 do que eles queriam. E estão dando um golpe, e esse golpe é para tornar o mandatário do orçamento, não o presidente da República, eleito com 57 milhões e 700 e poucos mil votos, mas um deputado obscuro do PSD do Ceará, chamado Domingos Neto, que é o relator do orçamento. Essas novidades estão criando, inclusive, uma briga no Senado entre 2 senadores do MDB, o Roberto Rocha, que é cúmplice do Alcolumbre na fraude que o elegeu, derrotando Renan Calheiros, e o Eduardo Braga, que é o líder do MDB lá no Senado. Pois bem, isso tudo é também uma forma de mostrar, de chutar, de cuspir na cara do povo, porque está prevista uma manifestação para domingo, dia 15, a favor do presidente e do governo e contra essa turma que controla o Congresso e a turminha que também controla o Supremo Tribunal Federal. Eu já me pronunciei, inclusive hoje, na Rádio Eldorado, que eu acho um absurdo fazer a manifestação, apesar de eu ser a favor do povo se manifestar, dessa manifestação específica, de achar um absurdo o que um monte de bestalhão aí está dizendo, que o povo pode se manifestar, mas não convocado pelo presidente. Por quê? Qual é o dispositivo constitucional que proíbe o presidente de pedir para o povo ir para a rua? Seja por que motivo for. É um bando de analfabeto e preguiçoso que nem pegam a Constituição para ler, né? Pois então, agora eu acho que não pode haver aglomeração. Nós aqui em casa já decidimos que vamos ficar em casa, dentro de casa. Agora, o povo todo precisa se isolar. Como disse o ministro Mandetta, não pode viajar, não pode ficar se deslocando e não pode ficar participando de aglomeração. Mais dia, menos dia, é o que vai acontecer
até o domingo, com o cancelamento dessa manifestação, porque do ponto de vista democrático é perfeitamente visto, do ponto de vista sanitário é altamente perigoso. Aliás, perigoso continua sendo Fernando Collor de Mello, o ex-presidente, né, que foi deposto por corrupção e que convocou o povo para uma manifestação na rua, todo mundo fosse vestido de amarelo. E o povo foi de luto, para manifestar o seu desgosto em relação a ele. E ele agora diz, olha, eu sou a favor do povo se manifestar, mas o presidente não pode convocar. Se o presidente não pode convocar, ele era o quê quando convocou? O que aconteceu é que ele convocou e se ferrou, né? Porque o povo foi de luto e ele terminou sendo deposto porque o Congresso, sob a presidência do presidente do Supremo, à época o ministro Sidney Santos, cassou o mandato dele. Ele tentou renunciar para manter os direitos políticos e não adiantou, porque não foi aceito o truque vagabundo que ele tentou usar. Pois é, temos muito luto aí. O luto da ameaça do coronavírus, que ameaça a economia. Hoje a Bolsa despencou de novo, no mundo inteiro as bolsas despencaram, né? E o luto pelo poder que se diz representante do povo agir como um larápio comum, usando as instituições, a própria Constituição, para roubar o nosso suado dinheirinho. Direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.